Imaginem um peixe que parece madeira velha, soa como uma tábua sólida quando batemos nele, mas custa $150 por quilo, um preço superior ao do luxuoso caranguejo real do Alasca. Aqui não existem fornos industriais, não se usa um único grama de sal e não há conservantes químicos. Tudo o que existe é o vento brutal do Atlântico Norte e a passagem lenta do tempo. Como é que a Noruega consegue transformar 5 kg de peixe fresco em apenas 1 kg de ouro do Ártico? Um material indestrutível que pode ser armazenado durante anos? Vamos descobrir como a natureza faz o trabalho que nenhuma máquina consegue imitar. Para entender por que é que alguém pagaria uma fortuna por um peixe seco, temos de olhar para o mar muito antes de o barco sair do porto. O segredo deste valor astronômico começa com uma maratona biológica épica nas águas escuras do Mar de Barents. Estamos a falar do bacalhau do Ártico, conhecido como skrei. Este não é um peixe comum que nada preguiçosamente. É um atleta de elite da natureza. Todos os invernos, ele realiza uma migração de mais de 1.000 quilômetros através das águas mais geladas do planeta para chegar à costa da Noruega. Esta viagem não é apenas uma deslocação, é um processo de transformação física. Durante esta longa jornada, o peixe queima a sua própria gordura como combustível. O que sobra quando ele chega à costa é um músculo puro, firme e incrivelmente magro. É a matéria-prima perfeita, mas a natureza é implacável e impõe um prazo fatal para esta colheita. A janela de ouro abre-se apenas durante 3 a 4 meses, no início da primavera. É uma corrida frenética contra o relógio biológico. Se os pescadores perderem este intervalo curto, tudo está perdido. Assim que o bacalhau passa desta fase ideal, o seu tecido muscular começa a reter água em excesso. Se tentássemos secar esse peixe atrasado, ele não endureceria como madeira nobre. Ele simplesmente apodreceria nos suportes. Por isso, quando os cardumes gigantes chegam perto da costa para desovar, a frota norueguesa não pode hesitar. Eles enfrentam as tempestades mais violentas do ano, sabendo que cada hora desperdiçada custa milhões. O mar do Ártico é volátil. Num dia calmo, um barco pode trazer 3 toneladas. No dia seguinte, pode voltar vazio devido às ondas gigantes. É esta incerteza, este jogo de apostas altas com o oceano, que impede que o stockfish se torne um produto de massa barato. Capturar este peixe no meio de um oceano revolto exige uma técnica que mistura força bruta com precisão cirúrgica. Existem 2 formas de o fazer, mas apenas uma garante a qualidade suprema necessária para o stockfish, de elite que custa $150. A forma mais comum é a rede, mas a rede tem problemas. Ela esmaga os peixes uns contra os outros durante horas, danificando a carne preciosa. Por isso, para o produto de topo, utiliza-se o espinhel, ou linhas longas. Imaginem linhas de pesca que se estendem por vários quilômetros no oceano, equipadas com milhares de anzóis individuais. A física aqui é completamente diferente. Ao contrário das redes, o espinhel issa cada bacalhau individualmente, puxando-o verticalmente para fora da água. Por que é que isto importa? Porque evita a compressão letal. Quando o peixe é esmagado numa rede, os vasos sanguíneos rompem-se e o sangue mancha a carne branca imaculada. No espinhel, o peixe sobe intacto, prateado e perfeito. Mas o verdadeiro teste acontece no convés balançante, varrido por ondas geladas e ventos cortantes, onde a temperatura do ar ronda os 4 graus negativos. Os pescadores não podem simplesmente atirar o peixe para o porão. Eles têm de realizar um procedimento médico de emergência. O peixe deve ser sangrado imediatamente, assim que sai da água, com uma incisão precisa perto do pescoço ou cortando as guelras. O sangue é drenado instantaneamente. Este não é um passo opcional, é vital. Se o sangue permanecer nos músculos, ele coagula, mancha o filé e cria um terreno fértil para bactérias. Sem este corte rápido no meio da tempestade, a secagem seria impossível. É uma operação de precisão executada num dos ambientes de trabalho mais hostis do planeta. Assim que o barco atraca no porto, começa uma logística de velocidade impressionante. O frio do mar ainda está agarrado às escamas do peixe e ele não pode aquecer.
Do cais até a mesa de corte dentro da fábrica, a viagem é curta, muitas vezes menos de 50 metros. O bacalhau entra numa linha de produção, onde a tecnologia moderna se curva perante a habilidade humana antiga. Aqui vemos trabalhadores que operam como máquinas biológicas. Eles processam até 1.200 peixes durante um único turno de 8 horas. O ritmo é hipnótico, sustentado apenas por anos de memória muscular. A tarefa parece simples à primeira vista, remover a cabeça e as vísceras. Mas, na realidade, é de uma complexidade crítica. O trabalhador usa uma faca fina para deslizar diagonalmente pelo ventre do peixe. O objetivo é remover tudo num único movimento decisivo, sem romper a vesícula biliar ou os intestinos. Um corte errado, 1 milímetro de desvio, e os fluidos internos derramam-se, contaminando a carne pura e arruinando o seu valor comercial instantaneamente. Não há margem para erro. Depois de limpo, o peixe é lavado em água do mar refrigerada a 2 graus Celsius para firmar a textura. E então acontece algo curioso. Os peixes são amarrados 2 a 2 pela cauda. Esta união não é aleatória. Eles precisam de estar equilibrados para o que vem a seguir. Eles estão prestes a sair da fábrica e entrar na maior máquina de secagem do mundo, a própria natureza. Agora, o bacalhau entra na sua fase de transformação mais dramática. Milhares e milhares de peixes são levados para o exterior e pendurados em gigantescas estruturas de madeira, chamadas gel. Estas estruturas estendem-se por quase 300 metros ao longo da costa acidentada das ilhas Lofoten. É uma visão que parece de outro mundo. Catedrais de madeira cobertas de peixe prateado, balançando ao vento. Estas prateleiras são projetadas com uma engenharia aerodinâmica precisa. As vigas em forma de letra A são feitas para dispersar a pressão das rajadas violentas de vento e suportar toneladas de peso vivo. As barras transversais permitem que o ar salgado do oceano circule livremente em torno de cada par de peixes suspenso. Aqui, o peixe ficará pendurado, de cabeça para baixo e barriga aberta, entregue à mercê dos elementos durante cerca de 2.800 horas. Isso equivale a mais de 3 meses de exposição contínua ao ar livre. Não há ventiladores elétricos, não há aquecedores a gás, apenas a temperatura do ar, que raramente sobe acima dos 5 graus Celsius, e a umidade constante de cerca de 70%. É uma alquimia lenta e invisível. O vento frio atua como uma bomba de vácuo natural, extraindo a umidade do interior das células, gota a gota. À medida que a água evapora, algo extraordinário acontece a nível molecular. As proteínas e o colagênio começam a fundir-se, criando uma estrutura densa e elástica. O peixe encolhe, retrai-se e endurece. Ele perde peso dia após dia, mas concentra sabor e nutrientes numa potência que nenhum alimento fresco consegue igualar. É uma aposta arriscada contra a natureza. Se fizer demasiado calor, o peixe apodrece e atrai moscas. Se fizer demasiado frio e gear, as fibras quebram-se e a textura fica arruinada. Apenas este local específico no norte da Noruega permite este milagre. Quando a primavera dá lugar ao início do verão, os peixes parecem prontos. Eles parecem duros como pedra, mas retirar o peixe das estruturas e enviá-lo para o mercado agora seria um erro fatal. Embora o exterior esteja seco, o núcleo do bacalhau, junto à espinha, ainda retém uma umidade residual perigosa. Se fosse embalado neste estado, a água presa lá dentro faria o peixe apodrecer de dentro para fora. Por isso, a jornada continua numa fase de silêncio e escuridão. O stockfish é retirado das estruturas ao ar livre e transferido para armazéns de cura interiores, conhecidos como lofts de maturação. Aqui, ele repousará por mais 2 ou 3 meses. É um período de estabilização invisível. Neste ambiente protegido, a água restante não evapora abruptamente. Em vez disso, ela migra muito lentamente do centro profundo da carne para a superfície externa. Esta fase é crítica. Ela equilibra a tensão em cada fibra muscular, impedindo que o peixe rache ou desenvolva sabores estranhos. O resultado final desta longa espera é estatisticamente chocante. O peixe perdeu quase 75% do seu peso original.
Aqueles 5 kg de bacalhau suculento e vivo que saíram do mar foram agora reduzidos a apenas 1 kg de matéria sólida concentrada. É uma destilação pura de valor. O que resta não é apenas comida, é uma bateria de proteínas, pronta para durar anos sem qualquer refrigeração, preservando a integridade numa cápsula do tempo comestível. Mas aqui surge um problema. Como distinguir um pedaço de madeira de alta gastronomia de um pedaço de peixe seco e estragado, quando ambos parecem idênticos por fora? A resposta não está em máquinas de raio-x ou scanners digitais. A resposta está nos sentidos humanos, especificamente na audição e no tato. Entra em cena o classificador profissional, um especialista cuja experiência vale milhões. O teste definitivo é surpreendentemente analógico. O inspetor pega no peixe e desfere uma pancada firme contra uma superfície ou bate um peixe no outro. O som que ecoa tem de ser um estalo seco, nítido e metálico, conhecido como crisp knock. Ouçam bem, se o som for surdo ou abafado, como bater num pedaço de borracha, significa que há umidade presa ou decomposição interna e o peixe é rejeitado. Além do som, a carne deve ter adquirido uma translucidez semelhante à do âmbar polido. Contra a luz, o peixe deve brilhar por dentro. É uma triagem rigorosa. No local, os peixes são separados por tamanho, cor e espessura. Apenas os lotes perfeitos recebem o selo de aprovação para exportação. Estamos a falar de um mercado que gera cerca de 85 milhões de dólares anualmente. Este peixe, que passou meses a balançar ao vento e a dormir no escuro, transformou-se numa moeda de troca global. Ele é disputado em leilões e enviado para destinos tão diversos quanto os restaurantes estrelados de Itália e os mercados vibrantes da Nigéria. A jornada épica deste peixe de madeira termina onde a magia culinária começa. Quando este bloco rígido e inflexível chega às cozinhas, ele passa pela sua última metamorfose, a ressurreição. O stockfish não pode ser cozinhado imediatamente. Ele deve ser submerso em água fria durante vários dias, às vezes com a ajuda de martelos mecânicos para quebrar as fibras. E então acontece o milagre reverso. As fibras musculares que foram fundidas e comprimidas pela força do vento ártico começam a beber a água. Elas relaxam, expandem-se e o peixe acorda. Ele recupera o seu volume original, mas agora com uma textura que nenhum peixe fresco no mundo possui. Uma consistência firme, elástica e capaz de absorver molhos ricos como uma esponja. Em Itália, ele torna-se a base de guisados de cozedura lenta que demoram horas a apurar. Na Nigéria, é reverenciado como um tempero umami poderoso que define o sabor da culinária local. O stockfish é a prova viva de que, às vezes, a tecnologia mais avançada não é um novo chip de computador ou um conservante químico sintético. A tecnologia mais avançada é saber quando não interferir. É a sabedoria de permitir que a natureza execute o trabalho mais difícil com a sua precisão milenar. Do caos das ondas geladas à ordem perfeita da alta gastronomia, esta é a história incrível de como transformamos o vento, o frio e o tempo numa das mercadorias mais valiosas do planeta. Imagine uma inclinação de 159%. Isso não é uma estrada, é uma parede vertical de rocha nos Alpes suíços. Aqui a gravidade não perdoa, e um erro de cálculo significa o fim. No entanto, engenheiros decidiram suspender um sistema de transporte de 800 metros de altura neste abismo, onde é impossível até ficar de pé. Como ancorar toneladas de aço em um penhasco vertical. Bem-vindos à construção mais extrema do mundo. Estamos diante de um desafio que a natureza nunca pretendeu que fosse vencido. O cenário é a região sul da Suíça, um dos terrenos mais acidentados e hostis da Europa. A missão parece suicida. Construir uma linha de teleféricos chamada Stechelberg-Müren, que se estende por mais de 1,1 quilômetro de distância. Mas a distância não é o problema. O problema é que, nesse trajeto curto, a linha precisa subir quase 800 metros de pura elevação. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de cabines que carregam 85 pessoas subindo uma encosta que atinge um gradiente máximo de 159%. É tão íngreme que se você tentasse escalar, cairia para trás. Poucos sistemas de transporte no planeta ousam tentar algo assim.
Mas antes que possamos falar sobre cabines ou cabos, precisamos falar sobre o chão, ou melhor, a falta dele. A milhares de metros acima do nível do mar, não existe terra plana. O solo é rocha nua, exposta aos ventos ferozes e à neve pesada. Engenheiros veteranos tiveram que tomar uma decisão ousada: projetar uma inclinação de 60 graus. É o único desenho que a montanha aceita, mas para construir as estações, eles precisam criar uma plataforma onde só existe precipício. A solução é bruta, é explosiva. Eles usam detonação controlada para esculpir a montanha. Não é apenas explodir pedras, é cirurgia geológica. Os trabalhadores perfuram uma grade de buracos na rocha, espaçados entre algumas dezenas de centímetros a mais de 1 metro. Dentro de cada buraco, vai uma quantidade de explosivo calculada com precisão farmacêutica. O objetivo não é apenas quebrar a pedra. Se a explosão for muito forte, ela pode criar rachaduras profundas na montanha, desestabilizando a própria base, onde a estação vai ficar. Por isso, as explosões são disparadas em sequência, uma cascata de força, e não todas de uma vez. É uma dança perigosa de fogo e pedra para rebaixar o terreno exatamente para o nível do projeto. Quando a poeira baixa, toneladas de rocha quebrada são removidas, revelando finalmente uma superfície nivelada. A fundação foi conquistada à força. Agora que temos um local para construir, surge um problema logístico que faria a maioria das empresas desistir. Estamos isolados nas nuvens. Não há estradas aqui. Nenhum caminhão de cimento consegue subir uma parede vertical. Nenhum guindaste gigante pode dirigir até o local. Como levar milhares de toneladas de aço e concreto para o topo de uma agulha de pedra? A resposta dos engenheiros é construir um sistema de transporte apenas para construir o sistema de transporte. Eles instalam um teleférico temporário. Pense nisso como uma artéria vital feita de aço, bombeando materiais para o coração da obra. Este não é um passeio turístico, é um sistema de logística aérea bruta. Cada viagem deste elevador de carga carrega entre 1 e 3 toneladas de material. Vigas de aço, sacos de cimento, formas de madeira e até pequenas máquinas são amarradas a paletes e lançadas no vazio. A viagem é lenta e agonizante, com vãos que se estendem por centenas de metros sobre o terreno puro. Cada carga leva de 20 a 40 minutos para chegar ao destino. E o maior inimigo aqui é o vento. A essa altitude, uma rajada forte pode transformar uma carga de 3 toneladas em um pêndulo mortal. Os operadores precisam planejar cada levantamento com cuidado obsessivo, monitorando o clima segundo a segundo. Se o vento soprar muito forte, a obra para. Tudo depende desse fio de aço provisório. É a única ligação entre a civilização e o canteiro de obras no céu. Com os materiais finalmente chegando ao topo, começa a construção da estação. Este edifício não é apenas uma sala de espera, é uma âncora. Ele precisa segurar a força titânica dos cabos que tentarão puxá-lo montanha abaixo. A equipe define a linha central do edifício com precisão de laser e começa a perfurar o leito rochoso. Eles inserem hastes de ancoragem de aço profundamente na pedra sólida. É como se estivessem aparafusando a estação ao esqueleto do planeta. Uma vez que as fundações estão presas, começa o vazamento de concreto. Mas a altitude traz outro desafio: o frio extremo. O concreto é temperamental. Se congelar antes de curar, ele perde a força. A equipe precisa compactar o concreto com cuidado e controlar rigorosamente o tempo e a temperatura. É uma corrida contra o clima. Eles constroem pisos, vigas e paredes de suporte, que formam o esqueleto da estação. Sobre esse concreto, eles instalam grandes bases de aço e quadros de suporte para os equipamentos mecânicos. Aqui, a precisão é tudo. Eles estão ajustando pólias e engrenagens gigantes a milhares de metros de altura. Se cometerem um erro de alinhamento agora, não há como chamar um caminhão de serviço para consertar depois. Reparos aqui são quase impossíveis. Por fim, a estação recebe sua pele externa: painéis de metal e vidro. Isso não é estética, é um escudo. Essa armadura protege o maquinário sensível contra ventos uivantes, gelo e neve pesada, permitindo que o sistema opere no inferno branco dos Alpes.
Enquanto a estação luta contra o frio na montanha, a verdadeira espinha dorsal do projeto está nascendo em uma fábrica distante. Estamos falando dos cabos de aço. Este é o coração de todo o sistema. Um cabo de teleférico não é uma barra sólida. Se fosse, quebraria na primeira curva. Ele é uma maravilha da flexibilidade e força. Aço de alta resistência é puxado em fios finos, com diâmetros precisos. Em seguida, máquinas colossais torcem esses fios juntos em um padrão complexo para formar pernas de cabo. É como uma corda, mas feita de metal indestrutível. Durante a torção, a tensão de cada fio individual é monitorada continuamente. Se um fio estiver mais frouxo que o outro, a carga não será distribuída igualmente e o cabo pode falhar. O cabo passa então por sistemas de prensagem e compactação para estabilizar sua estrutura interna. Alguns são revestidos com camadas protetoras para resistir à corrosão da umidade alpina. O resultado são carretéis maciços de cabo, cada um pesando dezenas de toneladas. E agora eles precisam sair da fábrica. O transporte é uma missão por si só. Esses carretéis gigantes são carregados em reboques especiais de plataforma baixa. O caminhão precisa navegar por estradas estreitas e curvas fechadas, rastejando em direção à montanha. Embora a fábrica esteja a apenas cerca de 40 quilômetros do local da construção, a viagem pode levar uma semana inteira. É um desfile lento de peso bruto, movendo-se com cuidado cirúrgico para não tombar nas estradas sinuosas. Chegamos agora a uma das fases mais visuais e perigosas, a montagem das torres. As torres de teleférico não vêm prontas, elas são gigantescas demais. Elas são fabricadas como módulos de aço individuais na fábrica, pré-perfurados para parafusos com precisão milimétrica. Cada peça deve se encaixar perfeitamente na outra. Mas como você monta uma torre de aço em uma encosta onde não há espaço para um guindaste? Você usa um guindaste que voa. Cada seção da torre é levada por um helicóptero. Imagine a cena, um helicóptero pairando no ar rarefeito, segurando um módulo de aço de várias toneladas, enquanto trabalhadores no solo tentam guiá-lo para a posição correta. O vento dos rotores, o barulho ensurdecedor, o abismo logo ao lado. Assim que o módulo toca a base, a equipe corre para prendê-lo com centenas de parafusos de alta resistência. Eles usam chaves de torque para apertar cada parafuso a um valor exato. Não é força bruta, é precisão calibrada. Antes de trazer a próxima peça, eles usam equipamentos de topografia para verificar o alinhamento vertical da torre. Um erro de milímetros na base se tornaria um desvio de metros no topo. No topo da torre, eles instalam os rolos de guia. São conjuntos de roldanas que pesam centenas de quilogramas. Sua posição deve ser perfeita para que o cabo passe suavemente. Se estiverem desalinhados, o cabo se desgastará rapidamente, colocando tudo em risco. É um jogo de Lego para gigantes, jogado na beira do precipício. A estrutura está pronta. Agora vem o sangue do sistema, o cabo principal. Mas você não pode simplesmente puxar um cabo de aço titânico morro acima. Ele é pesado demais. A instalação é feita em etapas como uma boneca russa. Primeiro, um helicóptero ou guincho leva uma corda temporária fina e leve através das torres. Usando essa corda leve, a equipe puxa uma corda um pouco mais grossa e depois outra e outra, degrau por degrau, aumentando o tamanho e a carga. Finalmente, eles têm uma corda forte o suficiente para puxar o monstro, o cabo principal de aço. Guinchos de alta capacidade na estação puxam com força bruta, enquanto sistemas de freio na outra ponta seguram o cabo para que ele não deslize descontrolado. Durante todo esse processo, o cabo nunca deve tocar o solo ou roçar nas pedras. Isso danificaria os fios externos. Ele deve flutuar, suspenso no ar. A velocidade é lenta, monitorada metro a metro. Quando o cabo finalmente percorre todo o trajeto, chega o momento da verdade, a emenda. As duas pontas do cabo precisam ser unidas para formar um loop infinito. Não há solda aqui. O aço perderia sua têmpera com o calor. A união é feita manualmente. É uma arte chamada splicing. Trabalhadores em plataformas suspensas, balançando sobre o abismo, desenrolam os fios de aço das pontas do cabo e os entrelaçam uns nos outros, seguindo um padrão matemático complexo. É um trabalho manual e insano.
Eles estão tecendo aço com as próprias mãos. Quando o cabo é esticado sob tensão, os fios se apertam uns contra os outros. A própria força que tenta separar o cabo é o que mantém a emenda unida. Não há ponto fraco mecânico. É uma fusão perfeita feita de atrito e geometria. Com o cabo no lugar, faltam apenas os passageiros, ou melhor, as cápsulas que os protegerão. As cabines não são padrão. Elas são projetadas sob medida para esta rota específica, feitas de ligas de alumínio e aço leve. Elas precisam ser leves para não sobrecarregar o cabo, mas fortes o suficiente para resistir a ventos de tempestade. Painéis, pisos de vidro, portas automáticas, tudo é montado na fábrica. O sistema de suspensão que conecta a cabine ao cabo é ajustado com precisão. As cabines são levadas para a base da montanha em veículos especiais e, em seguida, levantadas por helicóptero para serem acopladas ao cabo. O alinhamento aqui é crítico para evitar que a cabine balance ou torça durante a viagem. Em seguida, a alma elétrica é instalada. Sensores, cabos de comunicação e sistemas de controle são conectados. O cérebro do sistema é configurado para gerenciar a velocidade, a aceleração e, o mais importante, a parada. E então começam os testes. O coração mecânico do sistema, motores elétricos potentes e caixas de câmbio gigantes ganha vida. Eles transmitem torque para as polias que movem o cabo. Primeiro, o sistema roda vazio. Depois, vêm os sacos de areia. Toneladas de areia são carregadas nas cabines para simular o peso máximo de passageiros. Os engenheiros observam tudo: vibrações, comportamento do vento e a resposta dos freios. Eles testam paradas de emergência na parte mais íngreme da linha, naquela inclinação absurda de 159%. Os freios devem morder o cabo e segurar a carga instantaneamente. Não pode haver deslizamento. Somente quando cada teste é passado com perfeição, o sistema é aprovado. Olhe agora para a montanha. Onde antes havia apenas rocha impiedosa e vento gelado, agora duas cabines futuristas deslizam silenciosamente. Elas sobem a parede vertical como se a gravidade não existisse. 800 metros de subida em minutos. O que parece mágica é, na verdade, o triunfo da engenharia, do aço e da coragem humana sobre a força bruta da natureza. Bem-vindos ao topo do mundo. Imaginem um lugar onde o chão queima a 50 graus Celsius e a chuva é apenas uma lenda distante. Mais da metade deste país é composta por areia morta e rocha estéril. Pela lógica da natureza, a vida aqui deveria ser impossível. Mas, contra todas as probabilidades, este deserto produz 6 vezes mais comida por hectare do que as terras férteis da Europa. Como isso é possível? Eles transformaram a escassez absoluta na máquina de sobrevivência mais avançada da Terra. Bem-vindos à engenharia do impossível. Para entender o tamanho do milagre, primeiro precisamos olhar para o tamanho do problema. Estamos falando do deserto de Negev. À primeira vista, parece um cenário de outro planeta, hostil e implacável. Esta extensão de areia e pedra cobre 5.000 milhas quadradas. Pode não parecer muito em um mapa global, mas para Israel, isso representa mais de 60% de todo o território nacional. Imaginem viver numa casa onde mais da metade dos quartos está a pegar fogo. É exatamente isso que acontece aqui. O clima no Negev não perdoa. No verão, o calor é tão intenso que se torna fisicamente insuportável, com termômetros que disparam para quase 122 graus Fahrenheit. É o tipo de calor que evapora a esperança. E se você olhar para o céu, à espera de alívio, vai encontrar apenas o sol escaldante. Na parte sul deste deserto, a chuva simplesmente não existe. Durante o verão, é zero. Nada cai do céu. Mesmo no norte, onde a situação é considerada melhor, a chuva anual é ridícula, mal chegando a 2 polegadas nos meses secos. Para vocês terem uma ideia da brutalidade deste clima, até o famoso deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos do mundo, recebe o dobro da chuva que cai aqui. O terreno é um pesadelo logístico. Dunas de areia gigantescas erguem-se a 30 metros de altura, como ondas congeladas no tempo. Há crateras profundas e montanhas de poeira, onde pouca coisa cresce, apenas alguns arbustos secos e árvores baixas que lutam para não morrer.
O país inteiro é pequeno, ocupando apenas o 148º lugar em área no mundo, e a maior parte dele é este terreno baldio. A maioria das nações olharia para este mapa e veria uma causa perdida. Mas aqui, a sobrevivência não é uma opção, é um mandato. Para transformar este inferno geológico num lar, os engenheiros tiveram de fazer algo radical. Tiveram de construir um sistema circulatório artificial para um país inteiro. A solução começou com uma das obras de canalização mais ambiciosas da história moderna. Se a água não vai ao deserto, o homem leva ao deserto a água. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Abastecimento. Não são apenas canos, é uma artéria de vida feita de aço e concreto, que percorre 80 milhas de norte a sul. Esta mega estrutura é composta por tubos gigantescos onde caberia um carro, canais abertos, túneis escavados através de montanhas e reservatórios estratégicos. A potência disto é titânica. As estações de bombeamento empurram 19 milhões de galões de água a cada hora. Isso são 449 milhões de galões por dia, viajando contra a gravidade e a distância para chegar onde ninguém acreditava ser possível. Esta água viaja do Mar da Galileia, no norte, até as profundezas do Sul Seco, abastecendo cidades inteiras que brotaram na areia, como Berseba. Esta não é uma pequena vila, é uma metrópole de 200 mil habitantes que existe e prospera no meio do nada, unicamente porque esta veia artificial funciona sem parar. Mas o que realmente faz o queixo cair não é o tamanho dos tubos, mas a obsessão pela eficiência. No mundo da engenharia hidráulica, perder água é normal. Canos velhos vazam, conexões falham. No Reino Unido, por exemplo, 20% da água perde-se pelo caminho. Na Romênia, esse número é um desastre de 70%. Mas neste sistema no deserto, as perdas são de apenas 3%. É um sistema praticamente hermético. Cada gota é vigiada, rastreada e entregue com precisão cirúrgica. É a prova de que quando a água é vida ou morte, o desperdício torna-se o inimigo número 1. Contudo, bombear água do norte não foi suficiente. As fontes naturais começaram a secar. Foi então que os engenheiros olharam para duas fontes infinitas que ninguém queria usar: o mar salgado e os esgotos das cidades. Quando a natureza disse, não há mais água doce, a tecnologia respondeu com força bruta. O país virou-se para o mar Mediterrâneo. Eles construíram catedrais industriais de dessalinização, como a usina de Sorek. Estas fábricas operam numa escala que desafia a imaginação. A capacidade de produção destas usinas começa em 23 bilhões de galões e chega a 39 bilhões na estação mais avançada. Estamos a falar de transformar o oceano em água potável numa escala massiva. O governo investiu 250 milhões de dólares apenas para ligar estas fábricas à rede nacional. Agora, quando você abre uma torneira no deserto, é muito provável que esteja a beber o mar. Mas a verdadeira revolução, aquela que parece ficção científica, está no esgoto. Pensem na água que sai do chuveiro, da máquina de lavar, da sanita. Na maioria do mundo, isso é lixo tóxico. Nos Estados Unidos, menos de 10% dessa água é reutilizada. Aqui, no meio do deserto, eles alcançaram um número que choca qualquer especialista. 87% de toda a água de esgoto é recolhida e purificada. É um número quase perfeito. Existem 67 grandes estações de processamento espalhadas pelo país. A maior delas, Shafdan, perto de Tel Aviv, trata 97 milhões de galões de esgoto por dia. E para onde vai essa água? Ela não é despejada no mar. Ela é bombeada de volta para o deserto. Através de uma rede separada de tubos, esta água reciclada é enviada para o sul e é responsável pela irrigação de 60% de todas as áreas verdes do Negev. O que era lixo numa cidade torna-se a salvação de uma floresta a quilômetros de distância. É um ciclo fechado onde nada se perde. E com esta água ressuscitada, eles decidiram fazer algo ainda mais audacioso: parar o movimento da própria terra. A água reciclada tornou-se a munição numa guerra contra a erosão. O deserto não é estático, ele move-se. As dunas avançam, engolindo tudo no caminho. Para parar a areia, o homem decidiu construir uma muralha, mas não de pedra, e sim de madeira. Esta é a floresta de Yatir.
Não é uma floresta que nasceu sozinha. Foi plantada à mão, árvore por árvore, num esforço hercúleo. Esta mancha verde cobre 11 milhas quadradas na borda do deserto. É a maior floresta plantada da história do país, contendo uns incríveis 4 milhões de árvores. Se os humanos não tivessem intervindo, aqui haveria apenas arbustos baixos e poeira. Agora, 90% desta área é coberta por pinheiros de Alepo, uma árvore guerreira capaz de aguentar o clima seco. Mas por que gastar tanta água e esforço para ter árvores no deserto? Não é apenas para fazer sombra. Esta floresta é uma máquina biológica. Durante 15 anos de estudos, os cientistas descobriram que estas árvores absorvem tanto carbono da atmosfera quanto as florestas tropicais úmidas. Elas funcionam como uma armadilha gigante para o carbono, ajudando a limpar o ar do planeta. Além disso, as raízes seguram o solo e impedem que o deserto avance para o norte. É uma barreira viva. No entanto, a natureza luta sempre de volta. É uma batalha constante. As secas extremas da última década mataram entre 5% e 10% da floresta. Ovelhas e cabras tentam comer as mudas jovens, mas a floresta permanece lá há 60 anos, como um monumento à teimosia humana. Se as árvores são o escudo, a agricultura é a espada que corta a fome. E o que eles fazem nas fazendas do Negev desafia qualquer manual de biologia. Vamos falar de comida. A imagem tradicional de uma fazenda é um campo verdejante com chuva constante. Aqui, a realidade é areia, sol e rocha. Mas os números de produção são assustadores de tão altos. Graças à tecnologia, a eficiência aqui humilha o resto do mundo. Vejamos os tomates. A média mundial de produção é de cerca de 50 toneladas por cada 2,4 acres. No deserto de Negev, eles produzem 300 toneladas na mesma área. Isso é 6 vezes mais comida no mesmo espaço. A história repete-se com as frutas cítricas. Enquanto a Europa produz 21 toneladas, aqui eles extraem 262 toneladas da terra seca. Eles cultivam de tudo: girassóis, melões, amêndoas e até algodão. Uma das plantas que mais bebe água no mundo. Como? A resposta está debaixo da terra. A irrigação por gotejamento. Inventada aqui na década de 1950, esta técnica não desperdiça água inundando o campo. Ela entrega a água, gota a gota, diretamente na raiz da planta. Nenhuma gota toca na areia quente onde evaporaria. Mas o exemplo mais alucinante, aquele que faz você questionar a realidade, são os peixes. Sim, você ouviu bem. Eles têm fazendas de peixes no meio das dunas. Os geólogos descobriram aquíferos profundos, a 30 metros abaixo do solo, cheios de água salobra e quente, a cerca de 104 graus Fahrenheit. Essa água é inútil para beber, mas é perfeita para peixes tropicais como o barramundi. Estas fazendas produzem 2.000 toneladas de peixe por ano no meio do deserto. E a genialidade não para aí. A água onde os peixes nadam fica cheia de resíduos orgânicos dos animais. Em vez de filtrar e jogar fora, eles usam essa água suja, que na verdade é um fertilizante superpotente para regar olivais vizinhos. A árvore limpa a água, o peixe alimenta a árvore. É um sistema de ciclo fechado perfeito. Nada se perde. Mas para manter todas estas bombas, filtros e dessalinizadores a funcionar, é preciso uma quantidade colossal de energia. Felizmente, o deserto tem um recurso que nunca acaba: o sol. A solução para a energia ergue-se do chão do deserto, como algo saído de um filme de ficção científica. Estamos a olhar para a central solar de Achalim. Esqueçam os painéis solares comuns que vocês veem nos telhados. Isto aqui é energia solar em esteroides. O coração deste complexo é uma torre central gigantesca, com 853 pés de altura. Até muito recentemente, era a torre solar mais alta do mundo. À volta desta torre, espalhados como fiéis a adorar um deus solar, estão 50.600 espelhos inteligentes chamados helióstatos. Cada um destes espelhos move-se sozinho, seguindo o Sol milimetricamente durante o dia. A função deles é refletir e concentrar todos os raios de Sol num único ponto no topo da torre. A luz é tão intensa que brilha como uma estrela na Terra.
O calor concentrado lá em cima gera vapor a pressões extremas para girar turbinas massivas. A escala desta operação é monstruosa. Esta única torre gera 320 gigawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para iluminar 120 mil casas e manter a agricultura do deserto a funcionar. E a melhor parte, graças à tecnologia térmica, esta usina consegue armazenar o calor. Isso significa que ela continua a gerar eletricidade a plena potência por mais 4 horas e meia depois do pôr do sol. É um farol de energia limpa, visível a quilômetros de distância, provando que o sol impiedoso do Negev não é uma maldição, mas sim uma bateria infinita à espera de ser ligada. Começamos esta viagem a olhar para um deserto brutal, onde a temperatura chega aos 50 graus e a chuva é um milagre. Terminamos a olhar para uma nação que lidera o mundo em eficiência hídrica e agricultura de precisão. O que aprendemos hoje é que o deserto de Negev não é apenas areia. É a prova física de que a escassez é o combustível mais poderoso para a inovação. Quando não há água, a engenharia inventa-a. Quando o solo é estéril, a tecnologia fala o florescer. Israel não apenas sobreviveu ao deserto, eles domaram-no. Se a humanidade consegue transformar areia morta em florestas e fazendas de peixes, que outros limites impossíveis estamos prontos para quebrar? A resposta está na próxima fronteira que a indústria decidir conquistar. Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Imagine um projeto colossal de 16 bilhões de dólares que promete rasgar o mapa de Nevada ao meio. A ideia é insana: bombear a água do Oceano Pacífico, erguê-la sobre montanhas e afogar o deserto, criando um mar interior onde hoje só existe poeira. Engenheiros dizem que é a salvação, mas a história grita um alerta terrível. Tentar criar um oceano onde a natureza proibiu pode gerar não um paraíso, mas uma bomba tóxica de proporções bíblicas. Estamos prestes a realizar o maior feito da engenharia ou a cometer o erro mais fatal da história? Para compreender a verdadeira dimensão e o perigo deste novo plano, precisamos caminhar sobre os ossos dos projetos que vieram antes. O oeste americano não é apenas um lugar no mapa, é um cemitério de ambições humanas que tentaram e falharam quebrar a vontade do clima. Nevada é uma terra implacável. Aqui caem apenas 17 centímetros de chuva por ano. É uma quantidade tão insignificante que a água evapora antes mesmo de ter a chance de molhar a terra seca. É um lugar onde a sede é eterna, mas o ser humano nunca aceitou esse veredito da natureza. Na década de 1960, engenheiros desenharam algo que parecia sair de um delírio de grandeza: a Aliança de Água e Energia da América do Norte, conhecida pela sigla NAWAPA. Se você acha que as construções de hoje são grandes, pense novamente. A NAWAPA faria as pirâmides do Egito parecerem brinquedos de criança. O plano envolvia 369 componentes individuais massivos. Estamos falando de barragens de concreto armado que tocariam as nuvens, estações de bombeamento com a potência de reatores nucleares e túneis escavados através da espinha dorsal das montanhas rochosas. A ideia era sequestrar rios inteiros no Alasca e no Canadá, águas geladas e selvagens, e forçá-las a fluir para o sul, contra a geografia, para alimentar 35 estados americanos e o México. A extensão total dessa encanamento continental seria de 12.800 quilômetros. Para que você sinta o peso desse número, é a mesma distância de Londres, na Inglaterra, até Pequim, na China. Mas não seria uma estrada de asfalto, seria um rio artificial de aço e concreto. O custo, ajustado para hoje, ultrapassaria qualquer orçamento racional. Era um tempo em que acreditávamos que podíamos dobrar o planeta à nossa vontade, mas o projeto colapsou. A política, o custo e a impossibilidade física mataram o gigante antes que ele nascesse, deixando Nevada com seus planos empoeirados e sua areia ardente. No entanto, a necessidade de água não desapareceu. Ela apenas ficou mais desesperada. E onde a força bruta das barragens falhou, a tecnologia do século XXI promete uma vingança silenciosa. A velha estratégia de trazer água do norte morreu. O novo plano é muito mais radical. Não vamos buscar água doce, vamos fabricá-la. O plano atual propõe algo que desafia a intuição: beber do Oceano Pacífico. Mas o oceano é veneno para a agricultura e para a vida terrestre.
Ele é salgado, corrosivo e pesado. A solução proposta é uma maravilha da força industrial moderna, a osmose reversa em escala titânica. Imagine uma parede de membranas, filtros tão finos que nem bactérias conseguem passar. Agora imagine bombas gigantescas empurrando a água do mar contra essas paredes com uma pressão esmagadora, centenas de vezes maior que a atmosfera da Terra. O sal fica de um lado, a água pura sai do outro. Não é mágica, é força bruta, aplicada a nível molecular. Mas purificar a água na costa da Califórnia é a parte fácil. O verdadeiro pesadelo logístico é mover essa massa líquida para o interior. A água é pesada. 1 metro cúbico pesa 1 tonelada. E o projeto quer mover bilhões de toneladas. O traçado proposto aproveita as cicatrizes antigas da Terra, leitos de rios que secaram há milhares de anos e corredores de infraestrutura ao longo da rodovia 95. A engenharia vai adicionar 500 metros de novos canais de concreto e aço, artérias artificiais pulsando no deserto. O objetivo é inundar vales gigantescos como Big Smoke e Monitor. O mapa de Nevada mudaria para sempre. Onde hoje você vê planícies brancas de sal e rocha, veria ondas azuis. O projeto promete criar 965 milhas quadradas de superfície de água. É um mar interior fatiando o deserto. Mas aqui a física cobra seu preço. Para levar 317 bilhões de galões de água do nível do mar até os planaltos de Nevada, é preciso vencer a gravidade. A água precisa subir 1.000 metros de altura. A energia necessária para operar essas bombas é estonteante, 6 gigawatts. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais potência do que a maior usina nuclear dos Estados Unidos produz. É uma quantidade de energia capaz de iluminar cidades inteiras, mas aqui ela seria usada apenas para fazer a água subir a montanha. De onde viria essa energia? A resposta brilha cegamente sobre nossas cabeças. O sol de Nevada e da Califórnia é implacável, e o plano é cobrir quilômetros de deserto com painéis solares para alimentar as bombas. Mas a conta de luz não é o único custo. Existe um segredo sujo na dessalinização, que os engenheiros transformaram na chave de ouro do projeto. Quando você espreme a água do mar para tirar água doce, sobra um resíduo. Para cada litro de água pura, você gera meio litro de salmoura. E não pense em água salgada comum. É um lodo químico denso, viscoso e tóxico para a vida marinha se for devolvido ao oceano. É um concentrado da tabela periódica. Historicamente, essa salmoura era lixo, um problema caro. Mas neste projeto, a visão sofreu uma mutação genial e gananciosa. Eles não olham para a salmoura como esgoto. Eles a veem como minério líquido. Dentro desse líquido grosso e pesado, flutuam átomos de magnésio, boro e o mais importante de todos, lítio, o ouro branco. O combustível que alimenta seu celular, seu carro elétrico e o futuro da energia global. O projeto propõe transformar as estações de tratamento em mineradoras químicas. A salmoura seria processada e o lítio extraído. A Califórnia já é um gigante solar, com 47 gigawatts de capacidade. Nevada está expandindo rapidamente. A sinergia é perfeita no papel. O sol fornece a energia barata para bombear a água e processar o lixo. O lixo vira lítio, que é vendido por bilhões para fabricar baterias, que por sua vez armazenam a energia solar. É um ciclo fechado de lucro industrial. Eles chamam isso de abater os custos operacionais, mas a verdade é mais crua. O projeto de água pode se tornar, na verdade, uma gigantesca operação de mineração disfarçada de infraestrutura hídrica. O impacto econômico estimado não está nos milhões, mas nos trilhões de dólares. Terras inúteis viram fazendas irrigadas, lagos criam turismo e a salmoura paga a conta. Parece o crime perfeito contra a escassez. Transformamos o oceano em água potável e o resíduo em baterias. Mas há uma variável que nenhuma planilha de Excel consegue controlar totalmente: a fúria silenciosa do deserto. A natureza tem mecanismos de defesa brutais. Nevada não quer ser molhada. O ar aqui é tão seco e quente que funciona como uma esponja infinita. No momento em que você expõe uma superfície de água ao céu de Nevada, o sol começa a bebê-la. A evaporação é violenta. Estamos falando de milhões de litros desaparecendo no ar a cada hora.
sugados pela atmosfera faminta. O projeto planeja inundar as praias, bacias secas e planas cobertas de crostas de sal antigas. Quando você joga água doce sobre essas crostas, algo químico e perigoso acontece. O solo não apenas se molha, ele se dissolve. A estrutura da terra muda. Os sais subterrâneos que estavam adormecidos e enterrados começam a migrar. Eles sobem através da umidade capilar até a superfície. O resultado é uma armadilha. A água evapora rapidamente sob o calor de 45 graus, deixando para trás não apenas o sal original, mas novos cristais finos, misturados com minerais pesados. E então vem o vento. O vento de Nevada é lendário. Ele pega esse pó fino, agora carregado de química concentrada, e o lança na atmosfera. Criamos o risco de tempestades de poeira tóxica, que podem viajar por centenas de quilômetros, cegando cidades e envenenando pulmões. E não é apenas a geologia que sofre. A biologia entra em colapso. No Vale de Amargosa, existe uma criatura minúscula que carrega o peso de toda uma era geológica, o Amargosa pupfish. É um peixe pequeno, resistente, que sobreviveu isolado em poças quentes desde a última era do gelo. Ele não existe em nenhum outro lugar do universo. Se o nível do lençol freático mudar, se a química da água alterar 1 milésimo, essa espécie desaparece instantaneamente. Além disso, criar lagos artificiais é um convite para o caos. Coiotes, guaxinins e aves predadoras seriam atraídos para esses oásis, dizimando a fauna local que não tem defesa contra eles. Mosquitos portadores de doenças encontrariam novos criadouros perfeitos. O deserto é um sistema equilibrado, no fio da navalha. Tentar transformá-lo em um jardim úmido é como tentar consertar um relógio suíço com uma marreta. E nós já vimos o que acontece quando a marreta acerta o alvo. Não precisamos imaginar o desastre. Ele já existe. Ele tem nome e endereço. Fica na Califórnia e se chama Mar de Salton. É o maior erro de engenharia do século XX, um monumento fétido à arrogância humana. Em 1905, engenheiros tentaram desviar água do Rio Colorado para a irrigação. Uma enchente rompeu as defesas e, por 2 anos inteiros, toda a força do Rio Colorado despejou água em uma depressão no deserto. Nasceu um mar acidental. No início, parecia um milagre. Nos anos 50, o Mar de Salton era a Riviera do deserto. Estrelas de Hollywood atracavam seus iates lá. A água era azul e vibrante. As pessoas nadavam, pescavam e compravam casas na orla. Mas era uma ilusão. O lago não tinha saída. A água entrava, mas a única forma de sair era evaporando. Ano após ano, a água ia embora, mas o sal ficava. E não só o sal. Os pesticidas das fazendas vizinhas, os fertilizantes, o esgoto tratado. Tudo se acumulava naquela bacia fechada. O paraíso apodreceu. Hoje, a salinidade do Mar de Salton é o dobro da do Oceano Pacífico. Quase nada consegue viver lá. As margens não são de areia branca. São feitas de ossos triturados de milhões de peixes e cracas que morreram sufocados em eventos de anoxia, quando a água perde todo o oxigênio sob o calor. O cheiro é insuportável, uma mistura de ovos podres e decomposição que em dias quentes chega até Los Angeles. Mas o horror real acontece quando a água recua. O leito seco do lago é um pó fino contendo arsênio, selênio e resíduos químicos de décadas de agricultura industrial. Quando o vento sopra, essa poeira venenosa é lançada sobre as comunidades pobres que vivem ao redor. As crianças lá têm as maiores taxas de asma da região. Sangramentos nasais e problemas respiratórios são rotina. O mar que os humanos criaram virou uma arma biológica contra os próprios humanos. Agora, o Mar de Salton é um paciente terminal mantido vivo por aparelhos caros, com o governo gastando milhões apenas para tentar manter a poeira no chão. E, ironicamente, é lá que as empresas estão testando a extração de lítio da salmoura geotérmica, tentando tirar algum valor desse desastre. O Mar de Salton é a prova viva de que a natureza cobra juros compostos sobre nossos erros. Voltamos agora ao plano de 16 bilhões de dólares em Nevada. A tentação é gigantesca. Temos a tecnologia, temos bombas capazes de levantar oceanos.
Temos a energia do sol para alimentar a máquina. Temos a química para transformar resíduos tóxicos em baterias que salvarão o clima. No papel, é a equação perfeita. Água para o povo, lítio para a indústria, lucro para os investidores. Mas quando você olha para as carcaças de peixes no mar de Salton e sente o cheiro de enxofre no ar, a dúvida corrói a certeza da engenharia. O deserto de Nevada não é um espaço vazio, esperando para ser preenchido. É um sistema antigo e brutal. A água neste lugar não é vida, é uma anomalia. É um elemento estranho. Se inundarmos esses vales sem uma precisão absoluta, se deixarmos a ganância pelo lítio cegar a prudência ecológica, podemos não criar um novo oásis. Podemos estar construindo a maior bacia de resíduos tóxicos do mundo, uma sequência de lagos mortos que envenenarão o ar por gerações. A capacidade de fazer algo grandioso não significa que devemos fazê-lo. A fronteira entre a genialidade e a catástrofe nunca foi tão tênue. E no deserto, o preço do erro é sempre pago com a poeira. Em 1997, uma frota de 1.000 caminhões pesados invadiu um parque nacional intocado. Eles não trouxeram suprimentos, mas 12.000 toneladas de lixo podre e ácido. O local virou um inferno de moscas e mau cheiro. A empresa foi processada, o projeto cancelado e a terra abandonada como um crime tóxico. Mas quando voltaram 16 anos depois, encontraram algo que a ciência não conseguia explicar. Como o lixo mais nojento da indústria criou a floresta mais densa da região. Para entender esse milagre industrial, precisamos primeiro olhar para o chão. A Costa Rica é famosa por ser um paraíso verde, um gigante biológico que guarda 6% de toda a vida do planeta em um pedaço minúsculo de terra. Mas na década de 90, a região de Guanacaste escondia um segredo feio. Não era floresta, era um deserto verde, exaurido pela fome humana por carne. Durante décadas, essa terra não viu árvores, apenas cascos de gado. Milhares de bois pisotearam o solo dia após dia, compactando a terra até ela ficar dura como concreto. A chuva batia e escorria, sem penetrar. Os nutrientes desapareceram. E quando a terra morreu, um inimigo oportunista tomou conta. Uma grama africana invasora, trazida de outro continente, espalhou-se como um vírus. Ela crescia alta, bloqueava o sol e, na estação seca, transformava-se em combustível puro para incêndios devastadores. 40.000 hectares de terra foram declarados clinicamente mortos. Engenheiros florestais tentaram de tudo. Plantaram árvores que morreram de sede. Trouxeram máquinas para arar o solo, mas a grama sempre voltava. A natureza estava travada em um ciclo de destruição. Para quebrar esse ciclo, não bastava plantar sementes. Era preciso algo muito mais radical. Era preciso uma bomba de nutrientes tão massiva que chocasse o sistema de volta à vida. E a munição para essa bomba estava sendo produzida a poucos quilômetros dali, em uma fábrica que não sabia o que fazer com seu lixo. A fábrica se chamava Del Oro. Era uma gigante do processamento de frutas, uma máquina industrial que esmagava milhares de laranjas todos os dias para extrair o suco que o mundo bebia no café da manhã. Mas para cada copo de suco, sobrava uma montanha de cascas, bagaço e polpa ácida. Era um pesadelo logístico, onde colocar toneladas de lixo úmido que apodrece em horas. Queimar era caro e sujo. Aterros sanitários estavam lotados. Foi então que dois ecologistas visionários, Daniel Jansen e Winnie Hall Wax, olharam para aquele lixo e não viram um problema. Eles viram energia pura. Eles propuseram um acordo que parecia loucura para qualquer advogado ou engenheiro tradicional. A ideia era simples. A fábrica Del Oro doaria uma parte de suas terras para expandir o Parque Nacional. Em troca, eles teriam permissão para despejar seus resíduos industriais diretamente no solo degradado do parque, sem pagar um centavo, sem tratamento, sem filtros, sem frescuras. Apenas a transferência bruta de biomassa da fábrica para a floresta. Era uma aposta de alto risco. A teoria dizia que as cascas matariam a grama invasora e alimentariam o solo. Mas na prática, ninguém nunca tinha tentado algo nessa escala. Despejar lixo industrial em uma área de conservação soava como uma sentença de morte, não como um remédio. Mas com a terra já morta, o que havia a perder?
O contrato foi assinado. Os motores dos caminhões foram ligados. A Operação Laranja estava prestes a começar. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração de força bruta logística. Durante o ano de 1997, a estrada para o parque tornou-se uma esteira transportadora de caminhões caçamba. Dia após dia, eles despejavam suas cargas. Não estamos falando de algumas carriolas de compostagem. Estamos falando de 12.000 toneladas. Para visualizar isso, imagine o peso de quase 2 torres Eiffel feitas de casca de laranja, jogadas em um pedaço de terra do tamanho de 3 campos de futebol. A paisagem mudou instantaneamente. O solo cinzento e duro desapareceu sob uma camada espessa, laranja e gelatinosa. Em alguns lugares, a pilha de cascas chegava à cintura de um homem adulto. E então, o sol tropical fez o seu trabalho. O calor de 30 graus cozinhou a mistura. A decomposição começou com violência. O cheiro era indescritível, uma mistura ácida de frutas cítricas fermentadas e podridão que impregnava o ar e as roupas. Nuvens de moscas, densas como fumaça preta, ergueram-se sobre a área. Larvas cobriram o chão. Para um observador comum, aquilo era o apocalipse. Parecia que a indústria tinha vomitado na natureza. Não havia beleza ali, apenas o caos biológico em sua forma mais crua e nojenta. Mas, invisível aos olhos humanos, sob aquela camada fétida, a química do solo estava mudando. A grama africana, que resistiu a incêndios e secas, encontrou algo que não podia vencer: a escuridão total e o peso esmagador de toneladas de biomassa. Mas o mundo humano não tem a paciência da natureza. Enquanto os micróbios começavam seu banquete silencioso, o barulho começou nos tribunais. A visão de caminhões despejando lixo em um parque nacional foi demais para a opinião pública. E pior ainda, atraiu a atenção da concorrência. A Tico Fruit, uma empresa rival que também produzia suco, ficou furiosa. Não porque se importassem com as moscas, mas porque a Del Oro tinha encontrado uma maneira gratuita de se livrar do lixo, enquanto a Tico Fruit ainda pagava caro por isso. Era uma guerra comercial disfarçada de preocupação ambiental. A Tico Fruit processou a Del Oro. Eles alegaram que as cascas eram lixo tóxico, que a acidez destruiria os rios locais e que as pragas destruiriam as plantações vizinhas. Foi uma batalha midiática suja. Manchetes gritavam sobre a destruição do parque. A pressão política montou. Os cientistas tentaram explicar que a feiura era temporária, que a decomposição era parte da cura. Mas ninguém quis ouvir. Em 1998, a Suprema Corte da Costa Rica bateu o martelo. O projeto foi declarado ilegal. Os cientistas foram expulsos. A Del Oro foi proibida de despejar mais uma única casca. O experimento foi encerrado com a marca da vergonha. Uma placa foi colocada no local, mas logo foi engolida pelo mato. Os 3 hectares de terra cobertos de lixo podre foram deixados para trás, esquecidos por todos. Ninguém voltou para medir. Ninguém voltou para ver. Por 16 anos, aquele pedaço de terra desapareceu do mapa. O tempo passou, a chuva lavou as estradas, os governos mudaram e a tecnologia avançou. Em 2013, um estudante de doutorado chamado Timothy Trower estava nos Estados Unidos, revirando arquivos antigos, quando encontrou uma menção a esse experimento fracassado. Ele ficou obcecado com uma pergunta: o que aconteceu com aquelas 12.000 toneladas? Elas ainda estavam lá? O solo tinha virado um deserto ácido, como previram os críticos. Ele decidiu voar para Costa Rica para descobrir, mas a expedição virou um filme de mistério. Trower tinha as coordenadas de GPS e mapas antigos, mas nada fazia sentido. Onde o mapa dizia que deveria haver um pasto aberto e seco, ele encontrava uma parede impenetrável de vegetação. Eles andaram sob o sol escaldante, cortando cipós com facões, suando, achando que o equipamento estava quebrado. Devemos estar no lugar errado, pensaram. Eles procuravam um deserto, mas estavam cercados por uma selva gigante. Até que, no meio do mato, o pé de alguém bateu em algo duro. Era a placa. A velha placa amarela que marcava o local do despejo, agora enferrujada e quase engolida pelas raízes de uma árvore gigante. O choque foi total. Eles não estavam perdidos. Eles estavam parados exatamente em cima do lixão. Mas o lixo tinha desaparecido. O pasto tinha desaparecido.
Em seu lugar, erguia-se uma catedral verde. A equipe de Trauer começou a medir, e os dados que coletaram deixaram a comunidade científica de queixo caído. Não era apenas algumas árvores a mais, era uma revolução total. Eles compararam a área das laranjas com a área vizinha, que não recebeu lixo. A diferença era brutal. A biomassa aérea, ou seja, a quantidade de madeira e folhas vivas, era 176% maior no local do despejo. Era quase o triplo da vida. A grama africana assassina desapareceu completamente. Nem um único pé sobrou. O solo, antes duro e cinza, agora era preto, rico e úmido, carregado de nutrientes que você só encontra em florestas virgens antigas. A copa das árvores era tão densa que bloqueava quase toda a luz do sol, mantendo o chão fresco e úmido mesmo no verão. E o mais incrível, a diversidade de espécies explodiu. Não era uma monocultura, era uma complexa teia de vida, com figueiras gigantes, cipós e árvores de madeira de lei. E tudo isso aconteceu de graça, sem irrigação, sem pesticidas, sem tratores. Por 16 anos, nenhum humano tocou naquele chão. A natureza pegou o nosso lixo, quebrou cada molécula e construiu um novo mundo. Mas como? Como cascas ácidas criaram vida? A resposta está na escala. Quando você joga uma casca de banana no chão, nada acontece. Mas quando você joga 12 mil toneladas de açúcar, água e fibra, você cria um reator biológico. As cascas sufocaram a grama invasora instantaneamente, tirando a luz dela. Ao mesmo tempo, essa montanha de comida disparou uma explosão populacional de micróbios, fungos e insetos. Foi um banquete microscópico. Esses pequenos trabalhadores quebraram a matéria orgânica em velocidade recorde, liberando calor e nutrientes diretamente na terra. O solo tornou-se uma esponja de recursos. As sementes de árvores locais, trazidas pelo vento ou por pássaros, caíram nesse berço perfeito e cresceram com uma velocidade que seria impossível em condições normais. Mas atenção, isso não é mágica, é engenharia biológica. E como toda engenharia, tem riscos. Funcionou aqui porque o solo não era tóxico, apenas pobre. E o clima tropical acelerou a decomposição. Se tentássemos isso no Alasca, ou com lixo plástico misturado, teríamos criado um desastre. A chave foi usar o resíduo certo, no lugar certo, na quantidade massiva certa. Hoje, se você voar sobre Guanacaste, não conseguirá ver onde o lixo foi jogado. A cicatriz desapareceu, curada por uma floresta vibrante. Aquelas 12 mil toneladas que causaram processos judiciais e escândalos, agora são o sangue que corre nas veias dessas árvores gigantes. O crime tornou-se a cura. Essa história nos força a encarar uma verdade desconfortável. Talvez sejamos nós que estamos errados sobre o que é lixo. Na natureza, o lixo não existe. Tudo é combustível. Tudo é um tijolo para a próxima construção. Nós gastamos bilhões tentando consertar a Terra com tecnologia delicada, quando às vezes tudo o que o planeta precisa é que devolvamos a ele os recursos brutos que roubamos, mesmo que eles fedam, mesmo que pareçam feios. A lição da montanha de laranjas é clara: a natureza não precisa da nossa proteção estéril. Ela precisa da nossa colaboração bruta. Se cascas podres podem construir uma selva em 16 anos, o que mais estamos jogando fora hoje que poderia salvar o nosso amanhã? Pense nisso na próxima vez que espremer uma laranja. Sou o narrador do poder da indústria e nos vemos na próxima grande transformação. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna.
O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido, e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida, tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro. O lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado.
a temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar, partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses, ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura.
Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto. É sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro.